Presidente, em torno da dragagem, né, eu gostaria que o senhor repassasse a expectativa para o aumento da profundidade e também o que está sendo feito na manutenção dessa dragagem de aprofundamento. Isso, nós tivemos um contrato executado pela Secretaria Nacional de Portos de quase 400 milhões de reais, talvez o maior contrato no Brasil, questão de dragagem, e ele terminou no final acho que no último trimestre do ano passado, e agora falta a homologação da Marinha. Nós tivemos, se eu não me engano, semana passada o protocolo de 2 áreas já na Marinha, e a expectativa é que todas as áreas estejam protocoladas na Marinha para homologação ainda nesse mês de março. Quanto à questão da manutenção, nós aí temos uma licitação pronta, que a gestão anterior tocou, no valor de 420 ou 60 milhões de reais, uma dragagem de manutenção continuada para os próximos 5 anos, decorrente já desse aumento de profundidade. Essa, por uma questão natural, uma mudança de gestão, nós chegamos, o contrato foi assinado na última semana, não que se coloque em dúvida qualquer questão do processo licitatório ou do contrato em si, mas é natural que um contrato desse vulto, assinado, comprometendo 5 anos de recurso da administração, a gente tenha por obrigação fazer aí uma auditoria, uma verificação, não auditoria, porque a hora que você fala auditoria dá aquela impressão de que tem alguma coisa errada, mas não tem, é uma questão de verificação. Com relação à infraestrutura terrestre, como que o Porto pretende atuar nessa área para melhorar essas vias? Sim, o Porto, ele foi uma das diretrizes mais fortes que o governador Ratinho Júnior passou, que o Porto deu uma atenção para o município e, em especial, a questão de acesso. Então, nós temos aí algumas obras já em andamento, é o viaduto lá da entrada da cidade, deve ter a previsão de entrega, não entrega plena, mas sim a inauguração da passagem dos caminhões por cima do viaduto, em volta daqui 60 dias, pelo que o DR passou para a gente, essa obra será concluída em junho, mas em maio já tem condição do tráfego ser liberado. Tem a questão da obra da Bento Rocha, também uma obra grande e importante, que tem algum problema, o DR nos apontou alguma questão de necessidade de aditivo, esse aditivo está sendo discutido com o Tribunal de Contas do Estado, então talvez essa obra não ocorra no tempo que a gente gostaria, mas ainda vemos com uma expectativa boa de finalização ao longo desse ano. E daí nós partimos para os nossos projetos, que o governador pediu. Nós temos um problema crônico que do viaduto para cá, na Ayrton Senna, a situação da estrada é muito ruim, né? É uma estrada que é por competência do DENIT cuidar, realizar manutenção dos investimentos, e a gente sabe como a questão orçamentária e fiscal do governo federal anda apertado. Então o nosso propósito é que se contrate um projeto executivo, a gente deve lançar esse projeto, essa contratação, essa licitação do projeto executivo para remodelar esses 8 quilômetros, mais ou menos. Daí não englobará só a questão das 4 trincheiras que se falava, mas tudo, marginal, pavimentação em concreto, iluminação. Então a gente deve ter isso muito em breve lançado para que a gente valore. O governador quer ter uma atenção, ele quer saber o custo dessa obra. Eu acredito que seja uma obra muito cara, o Porto não tem a condição de tocar diretamente, mas o governador se pôs à disposição de alavancar esses recursos pelo Estado, brigar na União, para que a gente tenha a possibilidade de iniciar a execução dessa grande obra. Como que a APA pretende ampliar o modal ferroviário no Porto de Paranaguá? A questão ferroviária também é muito importante. Nós temos aí uma expectativa de ter um aumento, hoje movimentamos 53 milhões de toneladas, e a indicação dos planos nacionais, os planos mestres, feito pelo governo federal, indica que daqui 20 anos o Porto movimentará 80 milhões de toneladas. Então a gente sabe que não há rodovia que suporte esse movimento. A matriz hoje que chega para a gente é de 80% rodo e 20% ferro. Então a gente não pode chegar a 80 milhões imaginando que 80% continuará vindo de caminhão. Senão, acho que daí a cidade, a serra colapsa. Então, a atenção especial é uma parte mais diferenciada. O Porto é mais cobra como um usuário. Tem uma concessionária, a Rumo, que administra esse trecho até a chegada em Paranaguá. Nós temos conversa quinzenal com a Rumo, pedindo projetos de adequação
Primeiro, para o impacto na cidade. Não seria a nossa obrigação, mas seguindo a diretriz do governador, a gente está verificando a possibilidade de melhorias, não só aqui dentro do porto, mas fora do porto, na chegada do trem. Então, se faz necessário esses investimentos para primeiro diminuir esse conflito com porto e cidade. E depois os maiores investimentos, quer seja no aumento da capacidade da Serra do Mar, ou quem sabe em outro traçado. A Ferroeste também estuda a possibilidade de se lançar algum estudo para que outro traçado alternativo de ferrovia chegue ao Porto de Paranaguá. Então a gente acompanha os dois movimentos com expectativa. Como que o senhor observa a articulação das entidades como o G7, a FIEP, a FEComércio, né, com relação ao apoio logístico para o desenvolvimento dos portos paranaenses? É muito interessante. Você olha, no Paraná é uma condição sui generis, né? São todas as federações que acabam chegando no porto, direta ou indiretamente, e que trabalham em prol de um único caminho. Então nós temos aqui a ferrovia, que o G7, principalmente a FIEP, briga muito. Então essas entidades, trabalhando de forma uníssona junto com o porto, dá um respaldo muito maior em toda a nossa ação. Inclusive nos ajuda no planejamento, porque não adianta termos alguma ideia espetacular e de repente o comércio, a indústria e a agropecuária apontam, não, a gente vai para o outro lado. Então a nossa ideia é que haja um planejamento integrado e esse grupo tem por essa função. Sobre a questão das outorgas, qual a visão do senhor sobre o retorno da concessão para a administração portuária e como isso irá beneficiar a questão da celeridade? Nós fomos o primeiro porto a pedir primeiro e até agora o único porto a pedir a delegação de competências mediante a portaria 574. É muito importante. O que a lei 12.815 nivelou por baixo, ou seja, tirou todo o poder da autoridade portuária por entender que havia uma má gestão de forma generalizada em todas as autoridades portuárias, essa portaria busca restabelecer, dá a oportunidade de restabelecer um alinhamento por cima. E Paranaguá mostrou que tem condição, nós atendemos com quase nota máxima todos os itens da portaria, os itens objetivos, que a hora que nós estamos com tudo, com a possibilidade de gerir esse processo de arrendamento, renovação contratual e fiscalização, fica mais fácil. Não que a equipe do governo federal seja incompetente, porque eu estava lá e eu via como que era, então eu não me incluo nisso. Mas você disputa espaço com o Brasil. Então Paranaguá está disputando com Santos, com Itajaí, com Santarém, e de repente Paranaguá já está tão mais bem organizado que um atraso aqui não impactará no nacional, porque os portos do Pará, os portos do Ceará estão realmente pegando fogo. Então você acaba tendo uma gestão pela limitação de pessoal um pouco mais difícil. E a hora que a gente traz esse processo para cá, somos nós cuidando da nossa vida, óbvio, integrado com o governo federal, os passos serão seguidos os mesmos, nós teremos que submeter a audiência pública em qualquer nova licitação, passar pelo TCU, e daí fazer uma licitação, quem sabe na Bolsa de Valores de São Paulo, como é feito hoje, mas nós teremos a gerência desse processo. Então os times serão nossos, sem dúvida o Paraná ganha com isso. Qual é a expectativa do senhor para a ampliação do Porto de Paranaguá nos próximos anos? Como eu disse, são 80 milhões de toneladas chegando nos próximos 20 anos, então a gente não pode esperar os 80 milhões de toneladas chegarem para ter algum tipo de ação. Então essa questão das novas licitações com novas áreas, nós temos hoje 5 áreas, nós chamamos de brownfields, ou seja, áreas ocupadas, que estão de alguma forma com um contrato precário e que nós pretendemos colocar em licitação ainda esse ano, quer seja com a delegação de competência ou quer seja com parceria do governo federal. Nós vamos fazer essas 5 novas licitações, já estimulando, vendo os novos investimentos privados na infraestrutura. Mas também nós temos que olhar a capacidade de recebimento, de armazenagem, que são essas licitações, e de expedição. Para a capacidade de expedição, nós estamos vendo essa questão dos novos berços de atracação. Como que o senhor percebe essa questão da vocação do Porto de Pontal do Paraná? Né? Essa criação de um porto privado, né? Aumentando a cadeia logística portuária do Paraná. Isso. Os portos privados vieram com a ideia de complementar essa operação portuária que se daria até 2013 só muito
90% nos portos públicos. Isso é muito bom. Ele complementa nosso nível de serviço. Nós passamos a falar do complexo portuário do Paraná. Então, esse porto agregará, trará uma concorrência ao terminal de containers, uma concorrência sadia. A demanda que se estuda para os próximos anos é muito além da capacidade que o terminal de containers hoje nosso tem, e mesmo com a expansão. Então, a questão do Porto de Pontal, eu vejo que é uma complementação. Nós continuaremos tendo muita carga aqui em Paranaguá, teremos condição de atender também muita carga no Porto de Pontal, tudo se complementará para que os portos do Paraná sejam competitivos e com nível de atendimento muito bom para o cliente. Ou seja, quando eu digo nível de atendimento bom, é um custo baixo e uma operação adequada. O que a APA tem de novidade nessa questão da gestão pública dos portos e como isso irá melhorar a nossa competitividade? Tá, primeiro de novidade, eu trago numa estruturação interna. O governador Ratinho, junto com a Controladoria Geral do Estado, já se posicionou quanto à questão do compliance, e nós não seremos diferentes, teremos uma estrutura muito boa de compliance aqui. A gente está no final aqui nos ajustes para criar essa estrutura, seguindo a diretriz do governador, porque toda grande empresa hoje tem. Então, nós teremos maior transparência em todas as ações. De novo, não significa que hoje, não existindo, era uma situação caótica. Não. Melhoramento, aperfeiçoamento da situação burocrática. Você tem uma transparência, critérios a serem seguidos, normativos, para que a gente tenha uma tranquilidade na questão burocrática. E, a partir disso, desenvolver todos esses projetos. Nós estamos numa primeira fase de estruturar os projetos executivos. Então, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para toda a comunidade portuária e também para toda a cadeia logística paranaense. Bom, nós temos hoje uma felicidade de estar à frente dessa administração. Serão 84 anos que o Porto vai fazer, e a expectativa é que nós venhamos conforme o governador Ratinho Júnior determinou, para contribuir. O Porto é um parceiro de todos os agentes privados que estão hoje aqui atuantes no Porto e que tem por intenção chegar também arrendando uma área ou operando diretamente conosco. Então, a partir de hoje, que fique claro para toda a comunidade que o Porto é um parceiro, e a gente buscará todas as ações possíveis para que o custo seja menor e Paranaguá seja ainda muito atrativo para os operadores de carga.